Olá, seja muito bem-vindo às nossas aulas de yoga. Antes da gente começar qualquer trabalho, né, é muito importante que a gente entenda o objetivo de uma prática, né, o porquê praticar yoga. O yoga, ele é uma técnica milenar desenvolvida na Índia, né, que conquistou o mundo. É uma técnica super antiga, a gente tem registros de 10 mil anos antes de Cristo, das práticas de yoga, né, de meditação. E hoje tem se falado muito sobre a importância do mindfulness, da meditação, para as pessoas. A gente vem num mundo super estressado, super acelerado, onde a gente não tem tempo para gente, onde a gente muitas vezes desaprendeu até mesmo a relaxar, a respirar, e a gente entra num piloto automático louco, e quando a gente vai ver, a gente não sabe nem mais o que a gente está fazendo, ou por que a gente está fazendo, a nossa atenção, ela está totalmente dissipada, então qualquer momento que a gente pausa, a gente vai até o celular e abre uma mídia social, então você está recebendo muitos estímulos o tempo todo. E isso gera no seu... O que acontece quando a gente vai recebendo esses estímulos o tempo todo, né? Então, não só no celular, como na televisão, a sociedade da informação que traz para a gente milhares de conhecimentos que hoje a gente tem acesso num clique e a gente se sente um pouco angustiado de não ter essa informação, cada hora você escuta uma coisa diferente. Quando você sai na rua, o estímulo visual, outdoor, muitas vezes outdoor colorido, ou você vai num shopping cheio de luz, fica lá uma hora fechado, um monte de luz na sua cara, tudo isso é excesso de estímulo, o seu corpo está recebendo e ele tem que fazer alguma coisa com essa informação. Então, o nosso sistema nervoso central, que é aí o comandante do teu corpo, que organiza tudo, todas as funções metabólicas, produção hormonal, questão do sono, tudo isso é conectado. A gente, nós somos seres humanos e a gente é totalmente integrado. Não existe uma coisa isolada que você vai fazer quando a gente fala em saúde, né? Então, o seu sistema nervoso central, ele é alguma coisa muito importante. E hoje em dia a gente normalmente está com esse sistema totalmente bagunçado, porque a nossa comida não é, digamos, boa o suficiente, a gente vem comendo cada vez pior também, muito industrializado. A gente vem se cuidando cada vez menos e levando a nossa atenção só para esses estímulos, né? A gente vem sendo roubado de nós mesmos. Então, quando a gente pratica yoga, é uma oportunidade de você treinar o seu sistema nervoso central, é uma oportunidade de você refrear a sua mente, ao invés dela sair correndo para buscar esses estímulos, porque a gente fica até mesmo viciado, né? É uma oportunidade de você fazer um treinamento onde você simplesmente refreia esse seu ímpeto de buscar cada vez mais coisa, de estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa, de não se permitir pausar. A gente vai aprendendo através das posturas, através das práticas respiratórias, através do próprio autoconhecimento, a gente vem aprendendo a refrear isso tudo e simplesmente parar, a pausar. Se a gente pensa, nós somos animais, né? Nós somos da natureza. E essa nossa essência, antigamente a gente, por exemplo, caçava, tinha o pico de estresse para caçar ou para fugir de algum bicho, e depois tinha o tempo de descanso, né? Todo animal é assim. E hoje a gente perdeu isso. O nosso tempo de descanso, muitas vezes a gente acha que está descansando olhando o celular, e quando você está recebendo um monte de estímulo, aquilo não é descanso. Você estar no celular não é descanso, porque o seu cérebro está sendo super estimulado, principalmente com esses vídeos curtos que hoje em dia está tão na moda. Então, a prática de yoga, ela é uma ferramenta para você sair dessa corrida dos ratos, né? Onde a gente está o tempo inteiro correndo, desesperado para fazer, tem que estar fazendo, tem que estar entregando, tem que ter resultado. Porque isso que gera o estresse. E o estresse nada mais é do que o seu sistema nervoso entrando em colapso. Ele começa a produzir hormônios estressores, que é aqueles hormônios que você precisa para realmente no estado de emergência. Então, por exemplo, estou comparando a gente como animal, que nós somos, né? Então, vamos pensar na natureza. Quando você está na natureza e você tem um leão para pegar você, o seu sistema nervoso foi feito para acionar o seu sistema de fuga e luta, onde você fica duro, contraído, porque você tem que correr, você vai fugir de um leão, ou você vai ter que se defender. Só que a gente acaba aqui no dia a dia, a gente está o tempo inteiro nessa adrenalina, nesse estresse, que o seu corpo ele aprende a ficar nesse estado o tempo inteiro. Ele desaprendeu a relaxar. Ele não tem mais aquele momento que ele aprende a, ufa, agora eu vou só descansar.
Porque mesmo quando você está sentado e você está lá no celular, você está dando estímulo para ele também o tempo inteiro. Então é como se ele não tivesse tempo de fazer uma autolimpeza, né? Então por isso que as pessoas hoje vêm dormindo cada vez pior. O número de ansiedade, de doenças relacionadas à ansiedade, estresse, pânico, elas são muito grandes, depressão, porque a gente não está tendo essa limpeza interna, a gente não, desaprendeu simplesmente a relaxar. Então eu acho que o yoga, ele é uma grande ferramenta nesse sentido. E aí você no início pode achar, nossa, mas yoga não é para mim, que chato, tem que ficar parado, muito parado para mim. Mas é justamente por isso que você precisa do yoga. É justamente porque você não sabe desacelerar e você acha que o que é bom é só o que é agitado, é que o seu sistema nervoso está o tempo inteiro funcionando aí de uma forma enlouquecida e ele desaprende a relaxar, exatamente, ele não quer mais fazer essa função porque para ele aquilo já não faz sentido. O nosso cérebro, ele é plástico, né? Ele tem uma propriedade que a gente chama de neuroplasticidade, que é uma capacidade de adaptação muito grande. Então, se você só vive num mundo estressado, você começa a desenvolver habilidades para viver nele. Só que a gente está ficando doente por causa disso. Então, a prática de yoga, ela não foi feita para isso, ela foi feita realmente com o objetivo totalmente diferente, era um objetivo usado espiritualmente na Índia, né, onde os yogis acreditavam que quando a gente medita e a gente tem esse autoconhecimento e a gente se abstrai totalmente do mundo material, a gente vai se iluminando, a gente vai chegando mais perto de Deus, uma vez que a gente está em contato com a nossa própria energia, com a nossa própria essência, e aí eu me desapego do mundo material, me desapego, inclusive, do meu corpo, para que eu tenha essa iluminação, né? Só que hoje o yoga ele vem sendo utilizado não mais nessa forma espiritual, ainda tem correntes que usam sim, mas no meu caso aqui, eu uso yoga numa forma muito prática na minha vida, que é para me trazer de volta esse centramento. Para quando eu estou estressada, estou me sentindo perdida, estou me sentindo muito angustiada, eu venho para o meu tapete, eu faço a minha prática, que é onde eu vou ensinando, e exatamente na constância, repetindo, eu vou ensinando o meu corpo a lidar com as frustrações e os estresses do dia a dia, né, as angústias, as tristezas, e trazendo de volta ao meu centro, a minha paz, a minha calma, para que aí sim eu possa até mesmo tomar melhores decisões sobre situações que a vida apresenta para gente. Então, essa é uma aula só teórica, onde eu queria só explicar a utilização do yoga como uma ferramenta de autoconhecimento e uma ferramenta para que você evite no futuro as doenças geradas pelo nível de estresse da população, que vem cada vez subindo mais, cada vez crianças altamente ansiosas e estressadas, e a gente simplesmente desaprendeu a pausar, a gente acha que é luxo, quando na verdade é alguma coisa tão essencial, tão básica, que a gente deveria fazer todos os dias, para que o seu sistema nervoso ele possa reaprender e se reorganizar. É como se você literalmente desse um tempo para o seu corpo se restartar diariamente, assim como no sono ele faz isso. Quando você tem essas pausas onde você respira, onde você ativa o seu sistema parasimpático, você dá a oportunidade do seu corpo dele voltar a um estado de regulação, digamos assim, naturalmente positiva, né, e diminuir os hormônios estressores que causam uma série de doenças. E aí tem um monte de pesquisas que é só dar um Google que você vai achar milhares de informação sobre o quanto o estresse vem massacrando a nossa sociedade devido a essa onda de excesso de produtividade, onde a gente tem que ser multitarefa, acreditando que é isso que vai levar a gente ao sucesso, quando na verdade o que infelizmente está acontecendo é a gente está perdendo a nossa saúde. Então, me acompanha por aqui, fica por aqui e vem praticar. Não pule o final da aula, o Shavasana, que é o finalzinho, o relaxamento. Não tenha pressa, as aulas são curtinhas, então não tenha pressa. Tira esse momento para você, veja o tempo que você tem disponível para praticar e realmente faça. Mergulhe ali de cabeça e entenda que no início é difícil, porque silenciar hoje é muito difícil. Meditar é silenciar a mente. E é super difícil a gente conseguir silenciar hoje no meio dessa confusão que a gente vive, dessa sociedade moderna. Então venha praticar, porque aos poucos você vai ver como a sua qualidade de vida vai mudar.
é um processo, não é uma coisa que em uma aula você vai sentir uma diferença absoluta, você até sai da aula com bem-estar, a partir que você fez aquela, mesmo curtir uma aula de 10 minutos, você já sente sim os benefícios ali físicos no corpo, mas para chegar nesse estágio onde eu consigo meditar rapidamente, entrar e fechar os olhos aqui, de repente tá um monte de barulho, eu tá meditando, gente, é um caminho, é um processo, é um treino, é igual você querer criar músculos fazendo um mês de musculação, é praticamente impossível, por exemplo, certo? Então, o caminho do yoga é a mesma coisa, é uma construção diária de você com você mesmo, não tem competição, não tem o que é certo ou o que é errado, mas tem o espaço de você sentir, de você se conectar com você mesmo, de você se permitir tirar um pouco aquelas pressões externas do mundo e falar, eu não vou cair nessa rede louca de correria infinita do mundo, porque isso é o que tem levado as pessoas à doença. Eu vou cuidar de mim mesmo, então eu vou parar e eu vou me trabalhar sobre mim mesmo. Esse é o yoga, um trabalho sobre si, para que a gente possa ter uma vida um pouco mais suave, mais leve, que eu acho que é o que a gente tem precisado demais nesses últimos tempos. Então, obrigada por ficar aqui comigo e continue acompanhando as outras sequências, a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas outras coisas da base do yoga, como o tipo de respiração, e depois vem toda a parte prática. Então, muito obrigada.